Bom dia a todos, vereadores, a quem nos assiste, ao pessoal da galeria. Vamos começar com o requerimento, não tão discutido aqui, mas discutido anteriormente, 6961. Não, vou começar por esse aqui, vereador. Tá não, é o do 60 km por hora. Muito foi debatido aqui, discutido aqui, mas eu vou ler que aí fica mais fácil de entender. Vamos lá. Indicação a presidente da CTTU para promover a reavaliação e posterior redefinição do limite de velocidade nas vias do Cais José Estelita, especialmente no trecho compreendido entre o viaduto Capitão Temudo e o Forte das Cinco Pontas, restabelecendo o limite em 60 km por hora, bem como para determinar a regularização da sinalização vertical e horizontal antes de ativar novos redutores de velocidade ou alternativamente desinstalar os redutores instalados em desconformidade com a sinalização ou com a ausência desta. Tem um ou alternativamente aqui. Então, assim, para deixar claro, primeiro, o que a gente pediu aqui já foi muito debatido, mas só para deixar claro aqui. Recebemos uma denúncia no gabinete de que, descendo o viaduto, sempre foi 60 por hora. Sempre foi, indo e voltando. E do nada foi posto um radar naquele local, reduzindo para 40 km por hora. Só que o problema é o seguinte, a placa de 60 ainda estava instalada. E a placa de 40, como muito bem falaram aqui, estava lá, só que de forma escondida. Não dava para ver direito. Então muita gente ainda achava que era 60 km por hora lá. Então eu tenho certeza, muitas pessoas levaram multa nesse local. Inclusive, teve um vereador aqui dessa casa que chegou e falou, é 40 km por hora agora? Eu falei, ele, levei multa então, viu? O próprio vereador, ele não sabia que era, porque não tem como saber. Então aqui fala, ou a gente volta para 60 km por hora, ou desinstala o radar que está a 40 km por hora. Foi falado aqui também, Eduardo Moura muito bem falou, não tem faixa de pedestre naquele local, não tem gente atravessando o tempo todo, então essa justificativa já a gente não vai nem levar em consideração. Mas a outra justificativa foi o quê? Está sendo construído um parque naquele local, e por conta disso, vamos abaixar para 40 km por hora. O parque está pronto? Eu acho que não, né? O parque não está pronto, ou seja, não tem grande circulação de pedestres naquele local, então não tem justificativa para baixar para 40 km por hora neste momento. E se nós formos nos basear no tempo de conclusão de obras do prefeito João Campos, vai levar mais tempo ainda, né, vereadores? Se a obra está estabelecida para ser entregue, por exemplo, daqui a 2 meses, com certeza não vai ser entregue em 2 meses. Ou seja, a redução para 40 km por hora não vai ter sentido nenhum, porque a prefeitura ama atrasar as obras. E hoje, naquele local, não tem grande circulação de pedestres. E falar ainda em abaixar mais do que 40 km por hora, não existe isso. Não existe isso. Então, assim, esse requerimento, deixando claro aqui, para tirar todas as dúvidas, tá bom? Primeiro, resolvendo uma denúncia que chegou no nosso gabinete de pessoas que não sabiam qual velocidade seguir. É 40, é 60, tem radar, não tem radar, como o vereador que falou. Ou seja, para resolver um problema que existe do recifense que passa por aquela rua, tá bom? Então aqui, eu vou falar depois, mas já vou passar uma parte aqui para o vereador Gilson Machado Filho, para depois poder completar. Primeiramente, parabenizar o vereador. Inclusive, quero dizer que eu sou um dos vereadores que devo ter levado multa ali, porque eu passo quase diariamente ali e do nada, realmente, colocaram a lombada e a placa sinaliza 60 por hora e quando você passa na lombada, você vê depois que é 40 km por hora. Então, é algo que está muito confuso e coloco também os cidadãos recifenses à disposição do meu gabinete. Se vocês levarem multa lá hoje, ontem, todo esse mês agora que passou, o nosso jurídico está à disposição para trabalhar por vocês, porque afinal está uma sinalização completamente errada da CTTU. E parabenizar o vereador, dizer que realmente não existe fluxo de pessoas nesse local. E quando se fala em diminuir ainda mais a velocidade,
é completamente irreal no Recife atual. Geralmente, cidades que diminuem a velocidade são cidades que têm um metrô que está rodando por toda a cidade, um sistema de ônibus que roda por toda a cidade, sendo que no Recife a nossa realidade é muito diferente dessa. A gente precisa de mais vias de fato e vias que não passem perto da cidade, vias que passem longe e que tenham um fluxo muito melhor, sendo que hoje a gente não vê nenhum investimento no Recife, criando novas vias de alta velocidade para carros e que não passem pedestres perto. Realmente a gente tem que sempre levar em consideração quem está passando nas vias do Recife, faixa de pedestre, ciclista, mas do jeito que a gente vê a mobilidade urbana no Recife hoje, reduzir ainda mais a velocidade é algo completamente surreal e não tem como fazer. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Acato a sua parte na íntegra e já passo para o vereador Felipe Alecrim. Vereador Medina, primeiro parabenizar Vossa Excelência que, junto com a sua equipe de assessoria, tem feito um belíssimo trabalho apresentando requerimentos importantes. Primeiro ponto, é preciso sempre lembrar que nós estamos falando aqui do pior trânsito do país. É isso que a ciência aponta e mostra. Hoje o recifense ele passa mais tempo no trânsito do que fazendo qualquer outra coisa aqui em nossa cidade. O segundo ponto é que às vezes as pessoas não conseguem pensar no que é efetivamente andar a 40 km por hora. É uma velocidade extremamente baixa para hoje um local em que poucos pedestres transitam. E aí um ponto importante, Vossa Excelência inclusive tocou nisso, mas vale reiterar, vereadores que têm dificuldade com a interpretação do texto, que está muito bem colocado inclusive, e que não percebem que a gente não pode votar uma matéria com perspectiva de futuro, principalmente quando se fala de uma obra que é pretendida pelo prefeito da cidade do Recife. A gente não pode nortear o trânsito do momento para uma obra pretendida pelo prefeito da cidade do Recife, exatamente porque as obras que o prefeito realiza geralmente levam muito, mas muito tempo para serem entregues, levando-se em consideração o prazo original que é estabelecido, sem falar aí de aditivos de recurso que a gente bem conhece. Então é muito importante dar fluidez, sem perder de vista, claro, a educação do trânsito, né, o cuidado com o pedestre, com o ciclista, mas quando a gente volta o nosso olhar para aquela via, a gente entende que o seu requerimento é perfeitamente aplicável e por isso a gente coloca o nosso mandato para o voto favorável à matéria, me unindo a Vossa Excelência nesse combate para mitigar de uma vez por todas esse trânsito caótico que toma conta aqui da nossa cidade. Então, mais uma vez, parabéns, vereador. Obrigado, vereador. Incorporo vossa parte na íntegra. Então, já foi estabelecido aqui que nós queremos ou que volte a velocidade para 60 km por hora, deixando o radar lá, ou, caso isso não seja feito, que retire o radar de 40 km por hora. Agora, passando para o próximo requerimento, 7347, dirigindo indicação à Secretaria da Mulher do Recife para que sejam adotadas as medidas administrativas necessárias à regularização do pagamento das verbas rescisórias devidas aos servidores contratados temporariamente que tiveram seus contratos rescindidos recentemente, assegurando-se a observância dos prazos legais, a proteção dos direitos trabalhistas e a prevenção de litígios judiciais. Vamos lá, vamos explicar aqui. O que aconteceu? Chegou uma denúncia no nosso gabinete de que, em maio desse ano, a Secretaria da Saúde notificou que, no momento do requerimento, cerca de 40 pessoas, mas hoje já são mais de 30, seriam demitidos, teriam os contratos rescindidos. E foram contratados, já para tirar a dúvida de ser terceirizado, de onde foi, na seleção simplificada do município para temporários.
Perfeito? Então, já tirando a dúvida de ser terceirizados ou não. E o que aconteceu? E tinha assim, deixa eu só pegar aqui, tinha muita gente envolvida. Era advogado, auxiliares administrativos, assistentes sociais. Então, assim, muita gente mesmo receberam a notificação de que seriam desligados imediatamente. Isso em maio, tá bom? Em maio. Só que tem um detalhe, importante detalhe. Até hoje, não saiu o desligamento do Diário Oficial do município. Então, assim, receberam notificação em maio. Vai lá. Receberam a notificação em maio. Até hoje, não saiu no Diário Oficial. Eles prometeram anteriormente que iria sair em agosto. Agora, já mudaram a promessa, para variar. Aditivo de tempo aqui, ó. Falaram que ia sair em setembro. Como sempre, a prefeitura sempre jogando para frente a responsabilidade. E até hoje, não pagaram o valor rescisório. O valor, a verba de rescisão. E tem detalhe, foram desligados antes do prazo do contrato deles. Então, assim, aqui a gente já tirou todas as dúvidas. Não foi temporário, não foi no tempo do contrato inicial. Até agora, não saiu o Diário Oficial da União, do município, obviamente, que isso aqui é Recife, não é Brasil. Não receberam as taxas de rescisão. Então, assim, só para tirar as dúvidas que todo mundo tinha aqui. E agora, eu vou ler o requerimento, porque o que sai aqui não é requerimento, é um resumo feito. Então, vamos lá. Vou ler aqui do zero, tá? A justificativa. A presente indicação visa garantir os direitos dos trabalhadores contratados temporariamente pela Secretaria da Mulher do Recife, que tiveram seus contratos rescindidos recentemente, sem, no entanto, receberem as verbas rescisórias a que fazem jus. Conforme relatos recebidos, as demissões ocorreram em larga escala, atingindo, como eu falei, no tempo que nós elaboramos o requerimento, ao menos 14 pessoas apenas do âmbito da Secretaria da Mulher. Hoje já sabemos que é mais de 30 pessoas, já são mais de 30 pessoas. Em razão de reestruturações administrativas motivadas por decreto municipal, lembra que a gente votou no início do ano, que determinou a realização de concurso público nas áreas de educação, saúde e da própria Secretaria. Contudo, embora os contratos tenham sido encerrados, os ex-servidores não receberam suas rescisões e seguem até o momento sem qualquer previsão oficial de pagamento. Informações obtidas pelo nosso gabinete indicam que a alta demanda gerada pelo volume de desligamento tem atrasado o pagamento de verbas rescisórias com uma expectativa informal de pagamento até o mês de agosto. Até agora não saiu, mas com margem de até 90 dias. Morosidade que tem causado grave instabilidade financeira aos trabalhadores, muitos dos quais estão completamente desassistidos e sem fonte de renda. Tem aqui a continuação, mas vou dar uma parte e depois acabo de ler para o líder do PSB, Rinaldo Júnior. Já entendi uma parte. Não era contrato terceirizado, era contrato por tempo determinado, CTD. E aí, pelo que eu percebi, o contrato existe uma vigência e perto dessa vigência foi encerrado. Encerrado antes do tempo. Só há um motivo pelo qual a prefeitura não deve... Só um minutinho. Só existe um motivo pelo qual, e aí eu tenho que ler o contrato de tempo determinado, é se a rescisão poderia ser de forma unilateral. E antes do término. Se foi antes do término e não prevê no contrato, não tem ilegalidade. Se tem, não contrato, não versar sobre esse tema e foi rescindido antes do tempo do fim, cabe sim rescisão. Então a dúvida agora aos trabalhadores também, que podem estar me assistindo, e ao seu mandato também, é se no contrato de tempo determinado, e aí cabe a leitura, se existe alguma forma de quebra de contrato de forma unilateral. Se não houver, cabe sim rescisão de contrato a esse trabalhador. Perfeito, vereador. E só só para explicar melhor também o que está faltando, assim, parte por parte, o valor da rescisão. O saldo do salário, faltando. As férias vencidas e as férias proporcionais. E o 13º do valor proporcional, que seria do contrato, que não foi cumprido por parte da prefeitura. Então, esse aqui é a rescisão que está faltando. E tenho certeza, Vossa Excelência, assim como todos os outros vereadores da base de João Campos, vão ao prefeito, vão à Secretaria da Mulher, porque uma coisa, acredito que todo mundo aqui tem em comum. Todos nós defendemos o trabalhador. Fato.
trabalhador, principalmente da Secretaria da Mulher, como amam falar aqui, né? Então, acredito que esse problema vai ser resolvido. Conte com o nosso gabinete, contem com a Câmara Municipal do Recife, para a gente mandar um recado. A Câmara, até os vereadores da base, também cobram do prefeito quando ele está errado. E isso vai ser posto em prova nessa matéria aqui. Alguns vereadores para vai ser posto em prova nessa matéria, e certeza que a gente vai resolver esse problema antes de quando o prefeito falou que ia pagar, que falou que ia pagar em agosto, não vai pagar, falou que vai pagar em setembro, enfim. Agora a gente vai cobrar do prefeito, da Secretaria da Mulher. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadores.